Vamos estar lendo o livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 22. Amém? Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem, para que a terra para onde os estou levando, para nela habitar, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês, por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, e terá a terra deles, terá onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave, ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Amém? O livro de Levítico, ele fala sobre a santidade do Senhor. E em todo o livro, Deus fala: sejam santos como eu sou santo. Deus fala: eu sou o Deus que tirei vocês do Egito para serem Deus, eu serei o Deus de vocês. E mediante isso, no versículo 22, ele fala para que obedeçam todos os decretos, porque o livro de Levítico fala sobre os sacrifícios que os sacerdotes, o modo que eles fariam, sobre os pecados, sobre a adoração, e ele dá todas as instruções para que o povo comece a retomar os olhos para o Senhor e comecem a serem santos para Deus. E por que Deus fala sobre santidade em Levítico? Porque Deus promete uma terra, ele tem uma promessa para aquele povo. Só que não teria como aquele povo herdar a promessa de Deus estando na mesma maneira de como eles saíram do Egito. Então Deus começa a falar que eu sou Deus santo, eu sou o Deus que santifica vocês. Vocês não serão santificados sozinhos. Eu sou o Deus que santifico vocês. Aleluia. Eu faço, eu sou Deus. Eu que tirei vocês para ser o Deus de vocês. E isso a gente consegue ver tanto a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, em falar que eu serei o Deus de vocês. E em toda essa trajetória do povo até a terra prometida, Deus fala muito sobre separação. E como nós devemos ser separados, diferentes. Hoje é o último culto de libertação e não há nada mais libertador do que entender que não podemos ser iguais e não podemos permanecer iguais. Que devemos ser diferentes, porque existe uma promessa debaixo de nossas vidas. A promessa já está feita, Deus já prometeu. E esse versículo Deus fala que Deus prometeu, mas que nós deveríamos obedecer a Ele e nos santificar por meio dele. E é tudo uma referência a Jesus, se a gente for prestar atenção, porque Jesus foi por meio dele o sacrifício vivo que nós conseguimos alcançar a graça de Deus. Então hoje em dia nós temos o benefício de pedir perdão, não precisamos mais fazer os rituais que antigamente faziam sobre sacrifícios em Levítico. E o que eu quero, que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu quero passar para a igreja, é sobre um caminho até a promessa. Existe a promessa, mas existe o caminho até a promessa. E esse caminho você não pode fazer de qualquer jeito. Esse caminho não é um caminho fácil, mas também não é um caminho igual que você trilhou. Os costumes do Egito eram diferentes, então Deus queria tirar o Egito deles. Não bastava só eles saírem do Egito, tinha que tirar o Egito deles. E Deus fala que não é só para o povo, mas também para os estrangeiros que também estavam
está estabelecida, mas existe um caminho que você precisa trilhar até chegar lá. É o último culto de libertação. 2025 está vindo. E eu estava orando ao Senhor, porque eu quero que esse ano seja diferente, como eu acredito que todos também querem que esse ano seja diferente. Mas ser diferente como? Nós teremos novas promessas, nós queremos novas coisas, e Deus ministrou no meu coração que o ano de 2025 precisa ser diferente, sim, mas a diferença começar em nós buscarmos a santificação, nós buscarmos para que o caminho até a promessa que está debaixo da nossa vida seja guiada por Deus e não por nós mesmos. Porque quantas vezes nós decidimos, nós escutamos a promessa de Deus sobre a nossa vida, nós entendemos a promessa de Deus sobre a nossa vida, mas andamos da maneira que nós queremos, da maneira que a gente acha que é certo, quando na verdade Deus falou: esse é o caminho que você precisa percorrer e é dessa maneira que você precisa fazer. Aleluia. E não adianta, porque se a promessa vem de Deus e Deus é santo e Deus é perfeito, não podemos fazer de qualquer maneira. Oh, glória! Não podemos fazer da maneira que a gente acha que é certo, porque existe uma maneira correta de fazer. E essa palavra é dura, mas ela é motivo de felicidade, porque o mesmo Deus que separou a promessa para a tua vida é o mesmo Deus que te diz como você vai chegar lá. Isso é o ato de misericórdia do Senhor, porque Ele te dá todas as regras, os caminhos para que você chegue até o lugar que Ele quer que você esteja. E aquele povo que habitava a terra que Deus tinha dado a eles era um povo idólatra, era um povo com outros costumes. Deus falou: não, eu não quero que você seja igual a eles. Deus em Levítico 22, no versículo 32, ele fala: não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor. Eu os santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. O cumprimento da promessa na sua vida não é para glorificar o seu próprio nome. É para glorificar o nome de Deus. Oh, glória! Todos os povos iriam reconhecer que foi Deus, o Deus de Israel, Deus que tirou eles do Egito, que tinha o poder para fazer. E o caminho não foi fácil, porque eles tiveram que lutar, eles tiveram que batalhar, eles tiveram que buscar. E como se batalha guerras? Quem conhece a história sabe que muitas vezes parece impossível para o povo de Deus vencer. Como batalhar essas guerras, como vencer, como atravessar, como passar com os olhos humanos, como passar do nosso jeito. E na verdade a vida é assim, porque nós temos um lugar onde Deus quer que a gente chegue. Ali é a promessa de Deus, é o propósito da nossa vida. E só que nesse caminho não tem como a gente chegar com os nossos olhos, nem tem como chegar do nosso jeito. Nós temos que ser separados, nós temos que ser diferentes. E como a gente chega? Primeiramente, a voz do Senhor. Em todo o texto, Deus fala com Moisés para dar instrução ao povo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é: prestem atenção na voz do Senhor. Porque o Senhor é nosso guia. O Senhor é perfeito. A palavra de Deus diz que Ele sabe os planos perfeitos que Ele tem para vocês. São planos de paz. Deus traçou algo incrível para você. Não é um plano de qualquer jeito. É um plano perfeito. Porque o seu Deus é perfeito e o seu Deus não faz nada de qualquer maneira. Aleluia. A primeira coisa que fala no versículo que nós lemos é sobre obediência. E não tem como você buscar a santidade, nem você traçar um caminho sem obediência. Porque a palavra do Senhor nos dá instrução.
a palavra do Senhor nos dá força. E como nós conseguimos chegar onde nós deveríamos estar sem a força da palavra de Deus? Em Provérbios, vai dizer que o nome do Senhor é uma torre forte e os justos acham refúgio nela. Eita. Então, como vamos percorrer um caminho com fé, com força, sem o nome do Senhor sobre nós? Moisés vai dizer: Senhor, se a tua presença não for com a gente, eu não irei. Eita. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, a presença de Deus. Moisés entendeu que se a presença do Senhor não estiver, os planos não darão certo. Se a presença do Senhor não estiver no meio do povo, se a presença do Senhor não estivesse com ele, o caminho já estaria perdido e de nada valeria. Então, o ano está acabando e que em 2025 seja um ano diferente, que seja um ano de sacrifício, de busca principalmente, porque não tem como você sacrificar nada sem você buscar, sem você abrir mão de certas coisas para o Senhor. O Senhor, ele a todo tempo te dá estratégias de como vencer batalhas, estratégias de como percorrer, de como andar, de como se rastejar, de como correr. Seja lá como você for chegar, Deus fala como vai ser. Ele é tão bondoso que ele fala primeiro com você como será. Ele fala, se a situação for difícil, ele fala, vai ser difícil, mas eu estarei com você. Glória a Deus, Ele fala, você vai chegar nesse lugar aqui, parece impossível, mas eu estarei com você. Ele é o Deus da presença. Ele é o Deus que, se você pede, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Aleluia! Meu Deus, eu quero chegar lá, mas eu quero chegar com o Senhor. O Senhor não vai te dizer não, porque o que Ele mais quer é que a gente se achegue nele, que a gente encontre nele um pai, um amigo, porque muitas das vezes nós temos dificuldades de reconhecer a Deus como um pai. Às vezes na nossa vida nós não tivemos uma figura paterna, nós não entendemos o que é de fato um pai pra gente. O mundo, infelizmente, é cruel e quantos pais abandonam seus filhos. Só que em Deus você não acha um pai que abandona. Eu queria dizer pra vocês que em Deus você não acha um pai que deixa seus filhos chorando em prantos, que deixa seus filhos famintos, que deixa os seus filhos sem uma palavra de encorajamento. Em Deus você encontra um pai que, na verdade, ao contrário dos pais aqui na terra, ele pega na tua mão. Olha só, ele pega na tua mão e ele te leva. E ele te fala palavras lindas, às vezes de conforto, às vezes para te consertar, mas ele não te abandona. E glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes ele se prova dos seus filhos, sim. Às vezes ele endurece um pouco, mas para te ajudar a crescer. Oh, glória! Quando Aleluia! falamos de crescimento, eu lembro da palavra em 1 Samuel 2, que faz um comparativo aos filhos de Eli, que eles eram desobedientes, que eles não respeitavam a Deus, não respeitavam o templo, e ele não os punia, porque naquela época quem não servia, quem era sacerdote, não servia ao Senhor da maneira como Deus queria, era punido. E Deus avisa Eli. Mas no mesmo texto, Deus sempre fala, e Samuel crescia em Deus. Aleluia! Então, Glória! quando você busca agradar ao Senhor, quando você busca, Samuel não era para ser nem sacerdote, era para seus filhos de Eli, na verdade, mas por desobediência, eles acabaram morrendo e Samuel virou sacerdote. É fruto de algo impossível, porque a mãe de Samuel não poderia ter filhos, e ela chega ao Senhor e fala, chorando, em prantos, no meio de provocações, de tristeza. O livro do Senhor fala, né, que ele confunde ela como se ela estivesse bêbada, né? Então imagina
é. E ela ora verdadeiramente. Ela se entrega ao Senhor verdadeiramente. E o Senhor, eu imagino o Senhor olhando para ela e olhando como filha e concedendo o pedido dela, porque ela verdadeiramente buscou o Senhor. E ao invés dela ficar com aquilo para ela reconheceu também, assim como Deus olhou para ela, filha, ela reconheceu o Senhor, meu Deus me deu. E ela entregou Samuel para Deus, entregou ele, né? E olha que lindo pensar que ele era improvável, mas mesmo assim Deus deu um chamado para ele. Ele era improvável, mas Deus foi lá e teve misericórdia dele e levantou ele. Ele foi um grande homem de Deus. O Senhor, ele não vê as circunstâncias, porque quem vê circunstâncias somos nós. O Senhor vê possibilidades, não para nós, mas para que o nome dele seja glorificado. Então, o que eu quero deixar para a igreja é que busque o Senhor verdadeiramente, para que esse ano de 2025 seja diferente, mas que você seja diferente primeiramente, que você possa buscar o Senhor verdadeiramente, para que você desfrute dos planos perfeitos e conquiste a promessa de Deus na sua vida da maneira correta, de mãos dadas com o Senhor. E que Deus revele a você o seu chamado, que em 2025, conforme a sua busca, Deus te dê a mão, Deus carregue você, Deus segue suas lágrimas, e que você possa viver um relacionamento com Deus, assim como Deus ensinou a buscar a santidade, e Ele mesmo falando que eu os santifico. Deus possa santificar vocês nesse ano. E nesse último culto de libertação, nós possamos nos libertar de nós mesmos, que somos aqueles que nos atrapalham. Nós mesmos nos atrapalhamos. Nós não precisamos do diabo colocando coisas nas nossas vidas, porque nós mesmos deixamos as coisas de lado, procrastinamos. Então, que possamos orar e buscar o Senhor, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas, para que quando a gente chegar na promessa, no lugar que Deus quer que você fique, o nome do Senhor seja glorificado, que as pessoas olhem para você e pensem: nossa, era o improvável, nossa, era impossível, mas o Deus dela, o Deus dele, levou ele onde ele está. Que você possa usar o seu testemunho para glorificar o Senhor, usar o seu testemunho para motivar que as outras pessoas sigam em caminho com Cristo, assim como você seguiu. E eu queria fazer uma oração nessa final dessa palavra. Eu queria que a igreja se levantasse e vocês coloquem a mão no coração de vocês, que eu vou estar fazendo uma oração. Amém? Pai querido, amado Deus, Senhor, aqui estamos, Deus, diante de Ti na Sua casa. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entendemos, Deus, que o Senhor é o Deus que nos ensina, que nos inspira, o Deus que enviou o Seu Filho, Deus, aqui na terra para morrer por nós, mas que, mediante a Tua palavra, disse que não nos deixaria órfãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho te pedir, Deus, toque em nossos corações, Senhor. Meu Deus, nos liberta, Senhor, de toda angústia, Senhor, de toda tristeza, Senhor, de todo rancor, Deus, de tudo que nos atrapalha, Deus, de olhar ao Senhor como um Pai e reconhecer que o Senhor nos ama. Tudo, Senhor, que nos impede de entender que não somos dignos de fato do Seu amor, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse culto de libertação, Deus, Senhor, eu quero que a Tua igreja, Deus, e que eu mesma, Senhor, possa, Senhor, entender que eu tenho sim, Senhor, uma torre forte para onde correr. Senhor, meu Deus, eu tenho sim, Deus, para onde me refugiar, Senhor. Eu tenho sim um Pai, eu tenho sim um amigo. Senhor, meu Deus, que caiu na terra todo
Deus. O Senhor coloca amor em nossos corações. O Senhor nos deu um fruto do Espírito, Senhor. Porque não adianta ser diferente, Senhor, sem entender aonde nós precisamos mudar. Então, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, fala conosco, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos aponta onde nós devemos acertar para sermos diferentes, Senhor. Senhor, eu te peço, Deus, de coração, Senhor, que o Senhor coloque amor em nossos corações. Que nesse ano, Senhor, não seja um ano, Senhor, meu Deus, que a falta de união esteja implantada, mas sim, Deus, que possamos ser um corpo, Senhor. Que essa igreja, Deus, possa ser um corpo, Senhor. Que cada dia mais estejamos mais unidos, Senhor. Não por nós mesmos, Senhor, porque nós temos defeitos, para que a tua obra cresça cada vez mais. E cada vez mais pessoas sejam alcançadas pelo teu amor, Deus. E que daqui saiam pessoas dispostas, Deus, a pregar o teu evangelho e a conquistar almas, Senhor. Porque esse é o verdadeiro, Senhor. Esse é o verdadeiro vídeo, esse é o verdadeiro evangelho, Deus. Então coloque em nós, Senhor, um coração segundo ao teu, Deus. Um coração, Deus, guiado pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a tua voz, Deus. A tua voz doce que nos ensina e nos guia, Deus. Em nome de Jesus, quebranta nossos corações. Repreende toda tristeza, Senhor. E nesse ano, Senhor, que chegar, em nome de Jesus, não haverá mais tristeza, Senhor. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, Senhor. Mas que possamos viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pelo culto de hoje, Senhor. E que possamos, Senhor, não só hoje, mas ao decorrer do mês, ao decorrer do ano, ao decorrer do dia, da noite, entender, Deus, e continuar com essa palavra em nossos corações. E que pratiquemos, Senhor, a tua lei, a tua justiça, Deus. Em nome de Jesus. Amém.